Estamos de volta com a segunda parte do RB Notícias, ao vivo, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Agora são 11 horas e 36 minutos no Acre. Se você perdeu o primeiro bloco, nós estamos aqui a conversar com o presidente da ADEPAC, Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Acre, o doutor Rafael Pinto, e também com o doutor Celso Araújo, que coordena a cidadania lá da Defensoria Pública. Tá? São 11h37 agora. Márcio, por gentileza, enquanto eu faço o mexão aqui do Arasupa e do Aramix, prepara o VT da clínica e também do laboratório Dr. Lúcio Brasil. Ok? Lembrando a você que o Araújo é uma empresa que exerce a democracia em sua plenitude. Por exemplo, aceita qualquer tipo de cartão, a escolha é sua. Agora, se você fizer a opção pelo cartão Araújo, você vai ver que é muito mais vantajoso. E tem mais, tem um clube de vantagem. Se você não participa, está perdendo também. É o Araújo Leve Mais. Como o próprio nome diz, você vai levar mais e pagar menos. Em tempos de crise, em tempos de remarcação de preço, isso vale muito. Em alguns produtos, a diferença do preço chega a R$10. Então, vale a pena sim economizar. Se você ainda não é integrante desse clube de vantagens do Araújo, faça hoje mesmo a sua opção. Diretamente no site do Araújo, araújosuper.com.br/Araújo Leve Mais, ou lá, em qualquer loja, num ponto de atendimento ao cliente, ao consumidor, ok? Agora veja como é importante, meu amigo e minha amiga, você ter em um só lugar clínica e laboratório com preço justo, né? Preço acessível e qualidade indiscutível. Laboratório e Clínica Dr. Lúcio Brasil. Medicina de alta complexidade. Exames hematológicos, bioquímicos e hormonais. A mais alta tecnologia para um diagnóstico preciso. O paciente que procurar a nossa clínica, nosso laboratório, com certeza será bem atendido e com alta qualidade de serviço. Laboratório e Clínica Dr. Lúcio Brasil. Há mais de 3 décadas cuidando da saúde dos acreanos. Muito bem. Travessa Guaporé não tem erro ali, próximo ao terminal urbano, pertinho de tudo e de todos. Ok? Muito bem. Doutor Rafael Rafael Pinto, fique à vontade para responder a pergunta feita no bloco anterior. Há uma sintonia perfeita entre a ADEPAC e a Defensoria Pública Geral? Através da defensora? Muniz, que a relação é bastante cordial. Porque a doutora Roberta é uma pessoa de fácil trato, Sim. Então compreende quando há divergência de ideias. As divergências, quando necessárias, se dão no campo ideológico, ora por interesse de um associado ou associada Sim. contra um ato da administração de forma isolada, mas na maior parte, eu posso dizer, já estando enquanto presidente da ADEPAC há quase 4 anos, e a doutora Roberta também por semelhante período. Ela foi reeleita, né? Sim, ela foi reconduzida, então vai a defensoria inclusive entrar daqui a pouco em período eleitoral, mas um período de 4 anos marcado por muitas parcerias. Uma delas ocorreu de forma histórica e sensível no ano passado, quando, por meio das ações conjuntas entre nossas instituições, nós conseguimos reunir na Assembleia Legislativa do Estado do Acre quase 500 vereadores, todos a uma só voz, clamando pela valorização da Defensoria Pública e um maior orçamento dessa fatia que nós sabemos historicamente é de difícil repartição. A Defensoria Pública precisa avançar para as cidades do interior e muitos desses políticos e da população em geral não compreendiam o porquê defensores não estavam presentes de forma permanente nesses espaços. Pudemos estabelecer diálogos, foi feita por parte da associação uma verdadeira peregrinação pelo interior, conversando com as câmaras, e houve uma adesão em um dia determinado para que todos eles estivessem conosco na ALEAC, clamando pela valorização da Defensoria Pública. Está aí um dos exemplos de atuação em que a ADEPAC, junto com a Defensoria Pública, buscou o fortalecimento democrático da instituição. Legal. Fazer uma pergunta para o doutor Celso, Certo. depois o doutor Rafael Querendo também pode falar.
A gente fala aqui que houve muitos avanços, e de fato houve. Quem conhece a história da Defensoria Pública 15 a 20 anos sabe que houve um avanço significativo. Mas talvez não tenha sido na mesma intensidade de outras instituições. Por exemplo, o Ministério Público, que é o dono da acusação, tem um orçamento bem mais amplo, bem mais folgado do que a Defensoria Pública. Depois de toda a luta, eu lembro o deputado Heber Machado comprou a briga um tempo, foi a luta, mas não conseguiu o objetivo em sua totalidade. Tanto é que o orçamento está aí. Quem quiser ver, não há segredo. Não chega a 1%, 0,9%. Isso é muito pouco em relação aos outros poderes. Quer dizer, como, doutor Celso, teríamos um julgamento justo? Certo. O ideal... Se de um lado nós temos uma Ferrari, do outro é como fosse um Fusca. O ideal é que as instituições todas tenham, né, o mesmo patamar de igualdade. Começando pelo orçamento. Sim. O orçamento nosso ele é 0,9. A gente gasta bem mais. A gente gasta em torno de 1,3, porque a gente acaba recebendo também suplementação do Estado do Acre. Apesar desse orçamento aparentemente curto, a gente não para de crescer, Muniz. A gente acaba se reinventando nesse período aí de pandemia e até antes. Ele ficou a mudança do prédio da Defensoria Pública, a questão de contratação de mais assessores, uma total divulgação reorganizacional, mesmo com orçamento muito curto, né? Então, assim, o ideal mesmo é que todos os poderes, principalmente nesse caso de acusação e de defesa, tenham o mesmo orçamento. Quando não tem, aí nesse caso a gente acaba fazendo o que a gente consegue fazer de forma criativa. A gente tem o apoio do governo em todas as situações. Você fala assim, o orçamento da Defensoria Pública é muito pouco, é 0,9%, o Ministério Público é 4%. Realmente há uma desigualdade, isso a gente não pode negar. A gente gasta hoje 1,3 e a gente está esperando, inclusive, a nomeação de novos colegas, porque o concurso já... Há um déficit muito grande de defensores públicos. Já a nossa lei ela prevê o número de 61 defensores públicos. Tem quantos? E a gente está, salvo engano, 44. E a gente tem um concurso finalizado, encerrado. Quase 50% de deficiência. São 16 vagas, né? Mais ou menos, Rafael? 16 vagas. E a gente tem esse déficit. Tem um concurso que já foi finalizado, 2018, o concurso iniciou em 2017, foi finalizado em 2018, em março de 2018, mais exatamente. E quando foi em março de 2018, o Estado do Acre entrou no limite prudencial, que é aquele percentual acima de 49%, que proíbe qualquer tipo de contratação, com exceção de saúde, segurança e educação. A partir daí, a gente ficou inviabilizado de fazer a contratação desses novos colegas que já foram aprovados no concurso público. O prazo já venceu de 2 anos, ele foi prorrogado por mais 2 anos e a gente espera que nesse período o Estado consiga sair do limite prudencial e a gente consiga chamar todos os colegas aprovados, porque a gente precisa de defensores públicos, especialmente no interior, na qual a gente temos apenas em Senador Guiomar, né, Cruzeiro do Sul e Feijó. Esses colegas que seriam aprovados, na verdade que foram aprovados e que seriam nomeados, vão todos para o interior, provavelmente, né? Essa escolha, essa definição vai ser feita pela Defensoria Pública Geral, mas o interior nosso está bastante desassistido. Mas, apesar de estar desassistido, a gente, de que forma a gente também está auxiliando para que a população não fique totalmente desassistida? Onde não há defensor, tem uma equipe de assessor jurídico que acaba atendendo, fazendo aquelas ações menos complexas e encaminhando para um defensor para ele estar corrigindo. Como Brasileia, Plaza de Castro, nós temos assessor jurídico na sede nesses locais. Esse assessor acaba atendendo o assistido e encaminhando a ação para o defensor, que o defensor da capital ele acaba acumulando juntamente com o interior, para tentar minimizar esse impacto, para que a população não fique desassistida. Então a gente coloca um assistido que acaba atendendo e mandando a petição para o defensor público corrigir e encaminhar ao Poder Judiciário. Presidente, queria acrescentar algo? Por favor. É uma questão bastante sensível, enquanto cidadão e enquanto profissional, bastante me incomoda, Muniz, porque a população necessitada do Acre, que imagino que chegue em torno de 90% a 95%, ou seja, temos um número de quase 95% da população potencialmente apta a ser assistida pela Defensoria Pública e em muitos dos espaços não encontra
a instituição devidamente organizada, com defensores lotados em caráter permanente, trabalhando em favor dela. E na ausência de defensores públicos, para que a população não fique desassistida quanto aos seus direitos, necessário se faz, em muitos casos, quando essa demanda é judicializada, a nomeação de um advogado dativo, que é um profissional integrado aos quadros da OAB e que presta devidamente o serviço quando solicitado. Só que, comprovadamente, ao longo dos anos, isso proporcionou um gasto muito elevado para o Estado. Ao longo de diferentes gestões, temos demonstrado com números que o Estado teria economias caso optasse pela defensoria pública. Hoje, o Dr. Celso pontuou de forma brilhante que há um impedimento pela lei de responsabilidade fiscal, mas o que percebemos é que se houvesse essa nomeação dos colegas, não só eles teriam o serviço que constitucionalmente lhes é previsto, de um defensor na comarca, eles teriam um profissional que poderia ser acessado em todo o tempo. Eu recordo dos meus tempos em Chapuri, onde fiquei durante 2 anos e 2 meses, eu era um defensor que era acessado em tempo integral. Eu tinha ali minha bike como principal meio de locomoção, parava na rua, atendia a população, as pessoas sabiam onde me encontrar, interagia com eles em todo o tempo, estava nos locais públicos, nos festejos, era alguém integrado à comunidade, que dialogava com os poderes públicos, fazendo audiências públicas, fazendo recomendações para que o próprio município adotasse algumas posturas e o Estado também. Então você tem alguém que intervém em favor da população necessitada junto a esses espaços. É uma instituição que prioritariamente vai cuidar da resolução extrajudicial dos conflitos. E aqui a gente está a falar de economia do cofre público. Porque quando você consegue resolver uma demanda antes dela chegar às paredes do judiciário, você, primeiro, consegue uma chance maior de pacificação social, porque as próprias partes envolvidas encontraram a resolução do conflito, como você evita desnecessariamente o mover da máquina pública, que gera um custo muito grande para o Estado. Hoje, por mais justo e sensato que seja um juiz, pode ser que ele dê, ao final, uma sentença que desagrade tanto a um quanto a outro. Então, você tem uma instituição que valoriza a composição extrajudicial dos conflitos, como faz a Defensoria Pública, é muito importante. E essa atuação que há pouco discutimos a respeito, que é de atuação coletiva, a possibilidade da Defensoria ajuizar ações civis públicas, atuar em parcerias, requisitar informações, isso não está ao alcance do profissional que é ali, de forma limitada, nomeado para atuar em um caso. Então, uma das nossas bandeiras associativas ao longo do tempo tem sido chamar a população e a classe política para a percepção de que investir na defensoria não só implica em cumprimento da Constituição Federal, como permite que a população tenha acesso a um serviço em caráter permanente, acessível em todo o tempo e mais amplo, porque para além da atuação individual, nós também atuamos na esfera coletiva, buscando resolver prioritariamente, de forma pacífica, os conflitos sem que cheguem ao Poder Judiciário. Por A mais B, por qualquer perspectiva que você queira ver, Muniz, financeiramente compensa investir na Defensoria. Claro, sem dúvida. Além de tudo que o senhor falou, tem a questão também da justiça com J maiúsculo, né? A justiça justa, né? E o combate à violência, né? A impunidade. De prevenção que a Defensoria Pública atua também. Prevenir é sempre melhor do que sempre melhor. Né? Doutor, não sei se foi o senhor, se foi ele que citou o dado, foi o senhor, 95%, né? Mais ou menos. Acho que foi da população Rafael. Eu não gosto muito de estatística, mas é bom a gente não se aprender os números, né? Se prender os números, melhor dizendo, mas usá-los como um referencial. Então vamos lá. Esse número, doutor, já foi bem mais baixo. Girou em torno de 75%, 80%, e aí aumentou. Talvez haja aí duas explicações lógicas. Eu quero a ajuda dos senhores para a gente chegar mais ou menos no número ideal. Alguns afirmam que foi, digamos assim, o empoderamento das pessoas. Caiu financeiramente, caiu esse empoderamento. As pessoas perderam o poder aquisitivo com o passar do tempo. O outro
foi uma coisa boa que aconteceu na Defensoria, que acabou gerando um problema para si própria. Atendimento. O atendimento melhorou, então o cidadão diz, bom, se a Defensoria me atende, por que eu vou constituir um advogado? Sim. Eu vou na Defensoria. Sim. E aí aumentou a demanda. A gente hoje, Muniz... Qual foi o predominante desses dois? Eu acho que são os dois. A gente faz hoje um controle com relação aos atendimentos. A gente hoje atende pessoas que recebem até 4 salários mínimos. Essa presunção ela é a presunção absoluta. Acima de 4 salários mínimos, se a pessoa comprovar que tem muitas despesas, dívidas que impossibilitam ela de contratar advogado, aí fica a critério de cada defensor. A gente já chegou a receber na Defensoria Pública pessoas com bens muito valiosos, com carros muito... porque é mais fácil não comprovar do que comprovar. Aí só que a gente pede essas despesas com carros muito luxuosos, querendo ser atendido pela Defensoria Pública. Aí que a gente imaginou, que é em razão da qualidade do atendimento, porque nós somos profissionais formados em direito, passados também em concurso público, né? Então a nossa qualidade do nosso serviço é uma qualidade muito grande, da nossa exigência, porque exige isso da gente. Então, realmente, a condição econômica das pessoas caiu, aliada a isso, a qualidade do atendimento aumentou. E a gente faz esse controle de uma forma rígida para que realmente a gente consiga atender as pessoas hipossuficientes, as pessoas carentes, as pessoas realmente que têm condição financeira, que procuram um advogado particular. Mas eu acredito, presidente, que isso é gratificante, né? Saber que vocês criaram um problema para si, mas por cima, né? As pessoas estão indo à Defensoria porque sabem que vão ser defendidas com qualidade. É necessário se faz, Muniz, popularizar ainda mais os serviços da Defensoria Pública. Por isso que iniciativas como essa da Conexão do Bem, que tem esse caráter assistencialista, em parte, é voltado para a prestação também de serviços jurídicos, ainda que em caráter remoto. A ideia é que, por exemplo, o colega que esteja lá no município de Marechal Thaumaturgo saiba o que faz o defensor público, de forma que esse profissional não seja confundido como um promotor de justiça, por exemplo. E por que isso se dá? Porque uma instituição como o Ministério Público já está sedimentada há muitos anos no interior do Acre. A Defensoria, ela tem 19 anos, há pouco completou sua maioridade. Até um dia desse funcionava, até a instalação já era em situação, digamos assim, em desvantagem. Em cima, a Procuradoria, lembra? Foi no prédio da Getúlio Vargas? Getúlio Vargas. E embaixo, o que restava, a Defensoria. Graças a Deus que hoje a gente tem um prédio bem confortável, diferente do que realmente como você narrou. Eu acabei atrapalhando o raciocínio do doutor, pode ficar à vontade. Mas é uma instituição que tem crescido, buscado seu espaço e compreensão junto aos poderes constituídos, para que ela realmente ocupe todos os espaços, principalmente no interior do Estado, Muniz. Veja, há uma determinação constitucional para que todos os entes federados, os estados da federação, quero dizer, até 2022... A meta está bem próxima, então. Exatamente. Tenham em toda a unidade jurisdicional, ou seja, onde tiver um juiz e um promotor de justiça, por imposição constitucional, os estados devem lotar aí também um defensor público. Eu lembro que publicamente isso é o mínimo que poderia acontecer. Exato. E até, me permita dizer, hoje a Defensoria Pública tem metade ou menos da metade do que o número de profissionais do Ministério Público e da magistratura em atividade. Em um mundo ideal, eu acho que deveria ter um número maior de defensores públicos do que de promotores e de magistrados. Não é por acreditar em superioridade de instituição, nada disso, mas por uma questão prática. Suponhamos o caso que chega todos os dias até a Defensoria Pública, em sua grande maioria, que é alimentos. Uma mãe chega com a criança relatando que o pai se nega a prestar os alimentos que são devidos a ela. Essa demanda, quando não feita a composição extrajudicialmente, vai ser levada ao Poder Judiciário. Na audiência, um defensor público vai acompanhar essa criança que está representada pela mãe. E isso é uma demanda que não está ligada diretamente ao Ministério Público. Não. Exato. Agora, veja a aplicação prática. Essa criança que está representada pela mãe e com assistência da Defensoria Pública, vai presenciar que do outro lado, muitas vezes vai se sentar um pai que não tem condições financeiras
para arcar com o pagamento de um advogado sem o prejuízo do próprio sustento da família dele. Ou seja, era alguém que também poderia ser atendido por outro membro da Defensoria Pública. Os interesses são diversos aqui. Não poderia eu, enquanto profissional, dizer, olha, excelência, deve ser fixada uma pensão no valor de R$800 por mês. Agora, por favor, me dê 5 minutos, eu sento do outro lado e falo a mesma coisa. Você vai agir dos dois lados. Você precisa de um outro profissional. Por isso que essas peculiaridades do dia a dia demandariam, em um mundo ideal, mais que a defensor. Defensoria Esse ainda é o tivesse... carro-chefe da Defensoria, esse tipo de ação? Acreditamos que sim. Hoje, a área de família, né? A área de família. Só que hoje ela se tornou muito complexa. Nós temos questões tributárias que chegam na Defensoria, questões coletivas, questão do direito do consumidor, da criança, do idoso. O tema hoje é muito complexo, né, doutor Rafael? Vamos fazer mais um intervalo comercial. E como eu virei o intervalo anterior fazendo a pergunta para o presidente, agora eu vou direcionar ao doutor Celso. Exceto esses casos de alimento, tá? Que aí complica ainda mais, né? Que é a maior demanda. O que mais causa, digamos assim, tarefas à Defensoria Pública? As ações cíveis ou criminais? Só responde daqui a pouquinho. Tá bom? São 11h56, a gente vai a mais um intervalo comercial e volta na sequência para continuar a conversa com os defensores públicos. Fique com a gente.